Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos então dar continuidade às nossas reflexões sobre o romantismo e nós vamos falar aqui em especial sobre a prosa romântica. Nesse caso, nós vamos discutir alguns aspectos relacionados ao que vem a ser o gênero narrativo, destacar aí a questão dos elementos narrativos que são importantes para a compreensão de um texto narrativo. Nós vamos falar também sobre o conceito de romance romântico e, por fim, nós vamos observar aqui alguns dos principais romancistas em língua portuguesa, né? Em especial Camilo Castelo Branco, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. O ato de narrar histórias, o ato de contar uma determinada história, acaba sendo um ato muito antigo, é uma ação muito antiga. E contar histórias praticamente é uma ação que acompanha a evolução da humanidade. Quando nós falamos então em gênero narrativo, esse gênero narrativo ele é considerado um gênero moderno. Na verdade, ele é uma mistura de elementos que são elementos da poesia lírica, da poesia épica, né, e do gênero dramático. E a partir da Idade Moderna, esse gênero narrativo ele vai ganhando corpo, né? E com a ascensão da burguesia, ele acaba sendo o gênero que cai no gosto da sociedade burguesa. Né? Então, a partir daí, nós temos o desenvolvimento desse gênero narrativo, em especial aí vários tipos de narrativas existem, né, dentro desse gênero. A gente fala sobre o romance, o conto, a novela, o diário, a memória também acaba se configurando como um certo tipo de narrativa. Mas em especial dentro do romantismo, o gênero predominante é o romance. Né? Então, romance, na verdade, não é uma historiazinha de amor. Né? O romance ele é um gênero narrativo que, de acordo com a temática, ele pode ser um romance romântico. Né? Então, depois, mais para frente, nós vamos trabalhar com os romances realistas, os romances naturalistas, os romances modernistas. Então, nesse caso, o romance ele se configura como um gênero narrativo, né, no qual você tem uma determinada história que envolve determinadas personagens que geram um determinado conflito e isso se passa dentro de um determinado tempo e de um determinado espaço. Então isso acaba se configurando aí o que nós chamamos então de gênero narrativo. Quando nós fazemos então a leitura de uma narrativa, né, de um determinado conto, de uma determinada novela, um romance em especial, né, nós temos que observar certos elementos que estruturam essa narrativa. Então é o que nós chamamos aí de elementos narrativos. Então, uma das portas de entrada para se observar alguns aspectos dessa narrativa é você identificar o narrador, né? Ou seja, quem está contando essa história. E no caso do narrador, esse narrador ele pode se apresentar de duas formas, né, dentro de uma narrativa. Ele pode ser um narrador em primeira pessoa, ou seja, o sujeito, né, que está contando essa história, ele pode também participar dessa narrativa, ele seria uma espécie de protagonista, né? Ele conta a ação, mas ele também participa dessa ação. Ou ele pode ser apenas um narrador testemunha, né? Alguém que viu essa história e, de certo modo, está contando essa história. Além disso, esse narrador também ele pode ter um certo distanciamento dos fatos que ele está contando. Então, você teria aqui, no caso, um narrador que apenas observa esses elementos, né, essa história que está sendo contada, né? E aí, no caso, ele também pode ser dotado de uma certa onisciência. Então, o que isso significa? Ele tudo sabe, ele tudo vê. Ele sabe, por exemplo, o que se passa até mesmo dentro, né, da cabeça das personagens. Então, na construção da narrativa,
A observação do tipo de narrador, narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa, acaba sendo importante, porque é a partir desse narrador que nós vamos perceber a forma, né, como aquele universo, aquele mundo ele é apresentado. Esse narrador, por sua vez, ele vai falar sobre determinadas personagens. Ao falar sobre essas personagens, você terá aí uma descrição física, né? Você vai ter a apresentação de certos detalhes, certos traços de personalidade dessa personagem, né? Você pode ter alguns traços psicológicos, e isso faz com que a gente faça uma diferença entre as personagens planas e as personagens esféricas. Uma personagem plana, né, ela tem características muito rígidas, muito fixas, né? Você pensa, por exemplo, uma personagem que é mesquinha, né? Então ela vai ter traços que vão indicar, né, aquela característica de mesquinhez dela. É quase como se fosse aí uma espécie de personagem típica, né? Acaba sistematizando uma classe social, um tipo de comportamento e assim por diante. Por sua vez, as personagens esféricas elas são mais complexas, né? Elas apresentam conflitos psicológicos, os valores morais acabam sendo questionados, né? Ela tem aí o que nós chamamos de uma densidade psicológica, uma personagem um pouco mais complexa. Dentro dessa narrativa, por sua vez, você tem ela sendo contada num determinado tempo, né? Essa história, ela geralmente tem uma unidade de começo, meio e fim, né? E isso pode ser marcado, né, dentro de um tipo de narrativa em que a cronologia, né, o tempo cronológico, ele vem a ser muito bem definido através de datas, através da indicação de mês ou ano, né? Então isso acaba sendo um elemento comum dentro de algumas narrativas. E aí você tem também a presença do tempo psicológico, né? Que seria um tempo que vai fluir de uma forma mais livre, porque ele está obedecendo ali às impressões, às sensações, né? Desse narrador. Então esse elemento ele não acaba sendo marcado como ocorre com o tempo cronológico. E do ponto de vista do espaço, a gente teria também determinados elementos que vão descrever, né, esse espaço, o lugar onde se passa essa narrativa, e tudo isso vai ajudar na construção desses elementos, né? A composição do tempo, do espaço, acaba configurando parte desse elemento de ambientação, de como se vai desenrolar toda aquela narrativa, e isso, por fim, acaba dando aí a vertente do enredo, né? Que seria uma espécie de fio condutor desses acontecimentos, que pode ajudar principalmente aí na relação de unidade, começo, meio e fim da narrativa. Então, quando nós observamos uma determinada narrativa, é importante a gente começar a perceber a forma como esses elementos eles são apresentados pelo narrador e como isso vai ajudando na compreensão dessa história, dessa narrativa que está sendo contada. Bom, aqui então nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, né, do que vem a ser o romance romântico. Né? Na verdade, quando nós falamos sobre o romance, né, o romance ele é um gênero moderno, a gente poderia citar aí como o Dom Quixote de la Mancha, do Cervantes, sendo o primeiro, né, romance que vai ter essa estrutura mais recente, né, a narrativa que incorpora, de certo modo, uma nova configuração. E é esse gênero, então, que vai ganhar o gosto, né, da burguesia a partir do século XVII, século XVIII e século XIX. Então, quando a gente estuda a história do romance, a gente vai ver que as primeiras manifestações romanescas elas se dão aí por volta desse período, 17, 18 e 19. No geral, o romance romântico ele apresenta uma estrutura muito linear. Né? Você tem, no geral, romances que têm um começo, um meio e um fim. Né?
É muito comum aparecer dentro das narrativas também uma técnica, que é a técnica do flashback, né? A história, ela é parada num determinado momento da narração e acaba sendo retomado fatos que são fatos anteriores ao que está sendo contado ali naquele momento. Mas, no geral, essa estrutura, ela é uma estrutura bem linear, tá? Nesse caso, então, o romance romântico, ele vai se configurar como romântico porque ele vai apresentar características do romantismo, né? A questão do individualismo, sentimentalismo, em muitos casos há uma fuga da realidade, a criação de um mundo imaginário e, no geral, também esse romance ele acaba refletindo os valores, né, da sociedade burguesa. Então, dentro da construção da narrativa romântica, você pode ter um final feliz, né, o happy end, ou esse final ele pode acabar em morte, ele pode acabar com algum tipo de tragédia, mas isso aí estaria atendendo também esses interesses dos valores burgueses, né? Então, é muito comum dentro da narrativa romântica, dentro do romance romântico, você ter um momento, né, que é um momento de harmonia, de felicidade, onde há uma ordenação social dos valores burgueses. Num determinado momento vai aparecer um conflito, né, e esse conflito ele precisa ser resolvido, né? Você acaba tendo uma espécie de crise dentro da construção, dentro da ordenação desses valores, que vai encaminhar então aí para o final da narrativa com uma resolução desse conflito, uma volta a essa harmonia, né, essa harmonia final, que vai então reestabelecer os elementos de felicidade e o triunfo aí desses valores defendidos pela burguesia. Era muito comum, né, esses romances românticos serem difundidos através aí do que nós chamamos romance de folhetim, né? Você tinha um jornal e nesse jornal que saía uma vez por semana, era comum se contratar algum escritor que ia publicando capítulos de um determinado romance, né? Era como se fosse uma novelinha da época, e isso acaba ajudando principalmente na consolidação, né, de um público leitor e também na consolidação de um sistema literário, né, onde você precisa ter um autor, uma obra e um público. Então, no geral, as narrativas românticas, né, o romance romântico, ele se respalda por esses elementos: harmonia, desarmonia e harmonia final. Ou também a gente poderia usar a ideia de que num determinado momento você tem uma ordem, num determinado momento isso vai criar uma certa desordem, essa desordem precisa ser resolvida e aí então o romance ele acaba se fechando com uma ordem final, né? Uma resolução desses conflitos e o que acaba vencendo aqui são esses valores defendidos pela burguesia. Camilo Castelo Branco ele acaba sendo aí um dos grandes representantes do romantismo português, né? Ele acaba sendo uma figura primordial dentro desse painel do romantismo em Portugal. Foi um escritor que praticamente viveu, né, da sua própria literatura, né? Nesse período do século XIX. Já há a possibilidade de se pensar aí na ideia de um escritor profissional, né, vivendo da literatura, porque a literatura mesmo, ela passa a ser um objeto de valor, ela passa a ser comercializada, né? Você tem, então, no caso aí da literatura se transformando em mercadoria, e isso acabou aí acontecendo com o Camilo Castelo Branco, que escreveu mais de 40 textos, né, românticos, entre novelas, romances e peças de teatro, e ele acaba sendo, então, essa figura marcante do romantismo português. Uma das suas principais narrativas, né, acaba sendo o romance Amor de Perdição, né, que conta a história de amor de Simão Botelho e Teresa Albuquerque. Então, dentro dessa narrativa, você tem aquele elemento básico das histórias de
amor dentro do romantismo, né? O mocinho, ele ama a mocinha e a mocinha acaba também se apaixonando, amando, né, esse mocinho. Só que aí você acaba tendo uma espécie de impedimento, né? Essa harmonia que acaba sendo gerada no primeiro momento, esse amor que é eleito pelos românticos, né, como o sentimento mais sublime que se passa dentro de um ser humano, ele vai gerar um certo conflito num determinado momento, né? O pai do Simão, ele era um juiz e num determinado momento ele tinha dado uma causa desfavorável ao pai da Teresa. Então, ou seja, as famílias eram meio que famílias rivais, né? Você tinha uma certa rivalidade ali, uma certa bronca devido a esse ato judicial dado pelo pai do Simão. E nesse caso, então, os pais acabam proibindo o relacionamento dos dois, né? Durante um tempo, eles vão começar a se encontrar às escondidas, né? Um namoro escondido, né? Esse amor começa a ser um amor proibido, então isso é a geração aí do conflito, e o pai da Teresa acaba obrigando-a a ficar noivo de um primo, que é o Baltazar Coutinho. Num desses encontros entre Simão e Teresa, o Baltazar acaba encontrando os dois, acontece uma briga, né, no qual Simão saca uma arma e aí então acaba matando o Baltazar. Então, ou seja, ele passa a ser um criminoso. E nesse caso, então, esse sentimento de amor, ele acaba sendo um elemento que não vai atender, né, aos valores da sociedade burguesa. Porque, assim, mesmo sendo um amor, né, o Simão agora ele é um criminoso. Então, ou seja, esse amor, no caso, ele seria um amor, vamos dizer assim, corrosivo, né, porque ele não estaria atendendo aos interesses burgueses, né, porque ninguém quer ver a sua filhinha casada com um criminoso, com um bandido, né? O pai de Teresa acaba encaminhando ela para um convento, né? Enquanto Simão, foragido em um sítio da família, ele acaba encontrando a filha do caseiro, que é a Mariana, que acaba se apaixonando por ele, né? Mas ele não vai corresponder esse amor, porque ele ama a Teresa. Então essa questão da fidelidade, né, para com Teresa vai prevalecer. Só que num determinado momento, Simão acaba sendo preso, né? Então aí o pai, como era juiz, acaba obrigando, né, ou arrumando um jeitinho para que ele fosse mandado, né, para a África em exílio. E no momento em que ele está partindo para a África, Mariana irá acompanhá-lo para que ele não vá sozinho. E nesse momento em que ele parte, Teresa no convento vai se desfalecendo e acaba morrendo. Morre de tristeza, angústia, solidão por não ter mais o seu amado. O Simão, no meio da viagem, também devido à tristeza, à angústia, à solidão da sua amada, também acaba falecendo, né? Essa questão da morte, né? Pelo sofrimento, pela tristeza. Ao jogar o seu corpo no mar, uma espécie de enterro, né? Mariana, desesperada, acaba pulando junto com o corpo do Simão, abraçando, e os dois acabam indo para o fundo do mar. Mariana acaba se sacrificando, né, por amor, e no final dessa história, então, todos os personagens acabam morrendo. E aí você poderia pensar, poxa, se todos os personagens acabam morrendo, como isso poderia ser um final feliz? De fato, não é um final feliz. Mas a morte das personagens acaba colocando ordem, né, num tipo de amor que não poderia existir dentro dessa estrutura social. Uma vez que a Teresa, ao se relacionar com o Simão, ela estaria se relacionando com um criminoso. Então esse amor ele passa a ser um amor proibido, um amor corrosivo, e a solução final para essa história só pode ser então o quê? A morte, né? Colocando uma ordem, então, triunfando aí os valores que são os valores burgueses.
José de Alencar, por sua vez, ele acaba sendo um dos grandes representantes, né, da prosa romântica no Brasil, né? Um escritor que teve uma formação, né, universitária muito sólida, né? Estudou direito no Largo de São Francisco, entrou em contato com os grandes romancistas ingleses, portugueses, né? Acaba, né, entrando nesse campo aí do jornalismo, produzindo teatro e produzindo romances, né? E teve um papel de destaque também no painel político, né? Chegou a ser deputado do Império, o pai chegou a ser senador, e de certo modo a sua narrativa é uma narrativa que também atende, né, aos interesses, né, aos valores da elite brasileira da época, né? O seu romance, praticamente, ele vai seguir essa estruturação básica do romance romântico, como nós já comentamos, começo, meio e fim, harmonia, desarmonia, harmonia final. Na narrativa, né, vários elementos de construção que tendem para o poético. Só que o Alencar ele tem um papel de destaque, né, porque ele vai ter um projeto dentro da sua literatura que vai procurar construir aí uma espécie de nacionalidade. Né? O Alencar ele foi um dos primeiros escritores a sistematizar no seu projeto literário uma tentativa de revelar, né, o Brasil tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista geográfico. Né? O Brasil conhecido dentro daquele contexto do século XIX. Nesse sentido, esse projeto nacionalista do Alencar vai abarcar alguns temas, né? Temas que vão pegar, por exemplo, a questão do índio. Então, aí no caso, você teria os romances indianistas do José de Alencar. Você tem aspectos históricos que são retratados também dentro da sua obra. Esses aspectos históricos estão voltados praticamente para aquela tendência do escapismo, né? O escritor ele vai fazer uma representação do seu passado. Dentro do aspecto regional, ele vai pontuar, né, alguns espaços existentes aqui no Brasil. É lógico que todo esse processo de construção do regional vem a partir de uma perspectiva idealizada, né? Ele não foi para essas regiões para fazer uma descrição dessas regiões. E você também vai ter aqui, dentro da estrutura desse projeto literário do Alencar, a representação de elementos que são elementos urbanos, né? Então, isso faz com que você tenha uma divisão dentro da obra do Alencar, destacando vários elementos nessa tentativa, né, de criar uma representação espacial histórica do país, né, utilizando tanto quanto possível termos, né, palavras que estão vinculadas às terras brasileiras. Por isso que aparece na narrativa do Alencar essa tentativa de já criar um português que se aproxima mais da realidade do português falado aqui no Brasil. Nesse caso, então, quando o próprio Alencar ele faz, num determinado momento, né, a divisão da sua obra, ele vai sistematizar a seguinte organização. Né? Ele escreve, por exemplo, romances, que são romances românticos com temáticas indianistas. Né? Você tem aqui o Guarani, Iracema, que são os mais conhecidos. Você tem os romances românticos históricos, em especial aqui, Minas de Prata. Há também os seus romances românticos regionalistas, e aí então você tem a representação, né, desse espaço geográfico brasileiro conhecido até então. Aqui no caso o gaúcho vai fazer uma representação do sul do país, o sertanejo, né, vai fazer uma representação do sertão brasileiro, tudo do ponto de vista idealizado, e os seus romances românticos urbanos acabam fazendo uma representação da corte. Né? Então é nesse sentido que o projeto literário do José de Alencar vai tentar aí
fazer uma representação histórica, né, e geográfica do país. Então isso acaba sendo a proposta, né, do Alencar para a configuração, a construção da sua narrativa romanesca. O romance Iracema ele é considerado aí um dos principais romances românticos, né, que trabalham aí com a temática indianista. Nesse caso, então, aqui a gente vai ter a apresentação, né, desse índio como herói. No caso aqui, a figura, né, a figura da Iracema, a mulher perfeita, né, representa a beleza, uma certa idealização na construção dessa mulher. E essa Iracema ela terá uma relação aí com o colonizador português, né, o Martim, um cristão. Ele é um representante aí dessa noção de conquista. Esse romance do Alencar, ele é um romance que se passa no século XVII, logo no início do processo de colonização ali do Nordeste brasileiro, em especial ali no Ceará, tá? E é um romance que tem como narrador um narrador em terceira pessoa, né, que vai apresentar, tanto quanto possível, uma certa visão distanciada desses fatos narrados, né, uma vez que esses fatos se dão no passado, e esse passado ele vai ser um passado idealizado, né, vai ser uma perspectiva histórica apresentada ali, mas uma perspectiva histórica recriada, né, com os modelos, né, com as características do romantismo. Nesse caso, então, dentro dessa narrativa, a gente pode perceber dois núcleos, né, que se complementam. Um é o núcleo da história de amor, que é um amor proibido, né, entre o Martim e Iracema. Iracema ela acaba sendo uma virgem, né, que tem uma função religiosa dentro da sua tribo, que é a tribo dos Tabajaras. Ela não poderia se entregar a nenhum homem. O Martim, por sua vez, é noivo, né? Então ele acaba num determinado momento sentindo seduzido pela Iracema e vice-versa, mas há um certo impedimento, né? Só que num determinado momento esse amor ele vai ser mais forte, esse amor ele vai se concretizar. É a questão do sacrifício que a Iracema acaba fazendo para ter a realização desse amor. Um outro plano aqui vai contar justamente uma história de ação, né? Porque a tribo da Iracema, que é a tribo dos Tabajaras, acaba sendo rival, inimiga da tribo da qual o Martim ele é aliado, que é a tribo dos Pitiguaras. Então, nesse sentido, os Tabajaras versus os Pitiguaras vão configurar dentro da narrativa esse plano de ação, né? É claro que isso está vinculado também à questão do processo de colonização, né? Muitos portugueses acabavam se aliando a determinadas tribos para então entrar em conflito com outras e aí ir conquistando, né, esse território, mas esse plano histórico dentro do romance acaba sendo deixado implícito, né? No conflito entre os Tabajaras e os Pitiguaras acabam vencendo os Tabajaras. Martim toma, né, Iracema como sua esposa. Eles acabam indo morar um tempo com os Pitiguaras, mas depois eles acabam se isolando, construindo uma certa vila. Mas Martim, por sua vez, sentindo essa necessidade de guerras, de batalha, de conquistar territórios, afasta e abandona Iracema, deixando-a então grávida, né? Quando ele retorna, Iracema já debilitada, né, sofrendo aí, segundo o romance, uma própria punição, né, pela escolha que ela teve, ela acaba falecendo e deixando em mãos do Martim o seu filho, que é o Moacir, né, que seria então o símbolo dessa nova raça, o símbolo aí de uma geração, né, de um brasileiro que está começando a surgir. E nesse texto, então, aparecem, né, algumas simbologias que são importantes para se pensar alguns aspectos dentro desse romance, né? Iracema, a gente costuma trabalhar a ideia de que ele é um anagrama, então, ou seja, com as mesmas letras que você escreve o nome Iracema, você escreve a palavra América. Martim
é um nome que é derivado de Marte, né, que é o deus da guerra, e nesse caso você teria então aí a noção, né, de que o Martim, ele enquanto português cristão, conquistador, né, que defende os valores eurocêntricos, acaba conquistando, né, essa Índia, acaba conquistando a América, e nessa conquista surge algo novo. No caso, algo novo aqui seria o Moacir, que tem como significado do nome, né, o filho da dor. Então isso seria uma grande aí, alegoria, de certo modo, desse nosso início, né, do processo de colonização, só que contado de uma certa forma que vai dar mais vazão ao lado romântico, né, a questão do sacrifício, do amor e assim por diante. Então é nesse sentido que esse romance ele acaba sendo um dos principais, que trabalha com a temática do nacionalismo, a questão do índio como herói e assim por diante. Nesse pequeno trecho do romance, nós percebemos o modo como a Iracema é descrita, né? Principalmente utilizando-se aí elementos, né, que são elementos da natureza, né? A virgem dos lábios de mel, o cabelo mais negro que a asa da graúna, né? O hálito dela lembra o favo da jati, que é uma espécie de abelha, né? E também o seu hálito parece, né, a baunilha, um hálito perfumado, né? Tudo isso colocando ela num plano muito próximo da natureza, né? Uma forma de relacionar essa personagem, que é uma índia, com a natureza, e valorizando principalmente os elementos que são os elementos nacionais. Mas ao mesmo tempo também ela é rápida, né? Ela é forte, ela corre como uma corça selvagem, e nesse sentido então você destaca esse heroísmo, né, da Iracema. Por sua vez, o seu pé grácil, nu, né, que vai roçando, alisando suavemente, né, quando ela corre. Então, assim, é o aspecto, né, da idealização, colocando, né, uma certa fragilidade dentro dessa personagem. E nesse sentido, então, a gente tem, né, parte desses elementos românticos que são empregados nesse processo descritivo, que faz com que ela, ao mesmo tempo, venha a ser configurada como heroína, mas também como uma mulher bela e perfeita dentro dessa construção idealizada que é própria da estética romântica. Um dos grandes romances do José de Alencar, talvez um dos melhores, né, que ele escreveu, vem a ser o romance Senhora, um romance urbano, narrado em terceira pessoa, que vai contar a história da jovem Aurélia, né, uma moça rica e formosa, rica, né, e bonita, que vive dentro de uma sociedade na qual ela tem consciência, né, de que os casamentos eles acabam se dando por interesse, né, visto que nesse período era comum as moças, principalmente moças ricas, né, ao se casar, pagar um dote, né, ao noivo. A Aurélia, então, tendo consciência disso, ela destaca que poderia pagar, né, um marido de bom preço, só que essa autonomia, né, essa independência financeira que a Aurélia tem, né, e além dessa independência financeira, o enfrentamento, né, a uma sociedade patriarcal, faz com que ela venha a ser uma pessoa perigosa para a perpetuação desses valores de ordem patriarcal. Num determinado momento, então, da narrativa, ela resolve, né, se casar, porque, segundo ela, uma mulher, né, sem um marido, né, acaba sendo uma mulher, vamos dizer assim, desconsiderada dentro dessa estrutura social, é um reflexo, na verdade, dessa estrutura patriarcal que ela está criticando, que ela está apresentando, e então um tio responsável por ela, depois de certa relutância, acaba aí procurando, né, um noivo que ela pretende, que é o tal de Fernando Seixas, né?
O tio faz uma negociação com o Fernando Seixas, uma vez que ele já era noivo de uma moça chamada Adelaide, no qual ele iria receber 20 contos de réis, né, pelo casamento, e o tio acaba convencendo o Fernando que o negócio feito com a Aurélia seria muito mais vantajoso, porque ele receberia 200 contos de réis. Ele recebe uma parte desse dinheiro antecipado, a outra parte seria após o casamento, né? E aí, então, quando ele conhece a Aurélia, a surpresa dele é que ele já conhecia a moça, era apaixonado pela moça. E aí, então, há um período de noivado, frequentar as festas, né, da corte. E aí, então, quando vem o casamento, a Aurélia ela acaba mostrando qual era a sua verdadeira intenção, né? No quarto, ela acaba arrancando um cheque com 180 contos de réis que faltava e jogando na cara dele que ele foi comprado, que ele era um vendido, né? Aquilo, na verdade, se tratava de uma grande vingança que ela tinha preparado para o Fernando. O romance, por sua vez, ele é estruturado em 4 partes, né? O preço, quitação, posse e resgate. São todos termos ligados, né, à contabilidade, a questões financeiras. Então, nessa primeira parte, quando a Aurélia faz essa vingança, na parte quitação, nós vamos saber quais são os motivos, né? Então, através da técnica do flashback, nós sabemos, então, a história da mãe da Aurélia, que acabou se apaixonando por um filho de um fazendeiro que não aceitou a relação, e aí então ela acaba fugindo com esse rapaz, mas pouco tempo depois o rapaz acaba falecendo. Procurando o avô, não recebe ajuda, e aí então a mãe da Aurélia tem que criar a Aurélia sozinha, né? E aí quando ela já está por volta dos seus 14, 15 anos, aparece um rapaz que é o Fernando. Eles ensaiam um pequeno namoro, mas o Fernando acaba abandonando a Aurélia para ficar então com a Adelaide, porque ela tinha então um dote, né, para pagar ao Fernando. O avô da Aurélia aparece pouco tempo depois, arrependido, né, de ter abandonado o filho. A mãe da Aurélia acaba falecendo, e aí o avô também acaba falecendo, mas deixa toda a herança para a Aurélia. E nesse caso, então, ela se sente determinada em usar essa herança para se vingar, então, do que? Do Fernando. O que acontece, então, é que depois dessa história toda contada, ela começa a tratá-lo como uma espécie de objeto, jogando na cara dele que ele era um vendido, né, que ele teria sido comprado. Ele é tratado quase como se fosse uma espécie de um escravo. Ele vai se arrependendo, então, junta o dinheiro que ele havia recebido antes e acaba devolvendo esse dinheiro para a Aurélia, propondo, então, uma separação. Ela acaba perdoando, né, os pecados, os deslizes do Fernando. Era como se ela tivesse resgatado ele, né, daquele pecado, daqueles erros que ele havia cometido. E aí, então, a história de que o amor, né, venceu no final. E aí a grande questão que fica do romance é justamente isso, né? Se realmente o amor ele vence no final ou se o que acaba vencendo são os valores da ordem patriarcal, né? Porque o amor vencendo no final coloca essa mulher que tem uma certa autonomia no papel que é relegado a ela dentro dessa estrutura de ordem patriarcal. Então ela vai cuidar da casa, enquanto o marido vai cuidar, por exemplo, dos negócios. Então, nesse sentido, né, a vitória do amor aqui se mostra como uma vitória desses valores de ordem patriarcal que vai impedir com que essa mulher, que é a Aurélia, tenha essa autonomia dentro desse quadro social. Bom, nesse fragmento inicial do romance Senhora, nós temos 2 aspectos, né, que foram ressaltados, né, no nosso comentário anterior. Né? Então, quando ele apresenta aqui, né, há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela, né? Então, desde esse momento da ascensão, ninguém acaba disputando esse cetro com Aurélia. Ela vai sendo toda posta aqui numa imagem própria, né,
do romantismo, essa mulher idealizada. Então ela é uma estrela, ela vai sendo posta como rainha, musa dos poetas, e entra então um aspecto importante, além dessa clareza, além desse brilho dessa mulher que surge, que é o fato dela ser rica e formosa. Pela disposição que você tem aqui, o termo rica, né, a questão financeira, aparece num primeiro plano, enquanto a beleza ela é colocada num segundo plano, e esses dois elementos acabam se fundindo, né, e colocando nela toda essa opulência que é própria para essa mulher dentro dessa estrutura. Ou seja, além de rica, ela é bonita e por isso que ela vai ser pretendida, né, pelos rapazes que são os noivos em disposição. Só que aí também aparece a consciência que a Aurélia tem diante disso, né? Ela é acompanhada com uma parenta, que é a dona Firmina Mascarenhas, né? Que é uma espécie de mãe de encomenda, mas também para ser condescendente, né, com esses escrúpulos sociais. A mulher ela não pode andar sozinha, ela não pode ficar sozinha, e também é essa estrutura social que não vai permitir essa emancipação, né? Então isso acaba sendo um dos grandes temas que surge dentro do romance Senhora e que já vai postulando aí uma espécie de crítica social que vai ser mais forte, né, a partir do realismo e do naturalismo. Bom, por fim, o Manuel Antônio de Almeida, ele acaba sendo aí um escritor, vamos dizer assim, singular dentro dessa estrutura romântica, né? Ele acaba escrevendo um livro chamado Memórias de um sargento de milícias, né? Um livro considerado aí como se fosse um livro excêntrico, né? Ele está fora do centro dos padrões românticos, uma vez que na sua narrativa você vai ter a presença aí da descrição de determinados hábitos, certos costumes, né, das classes mais populares da cidade do Rio de Janeiro do século XIX, e já é um livro no qual ele vai pontuando aí uma espécie de desmascaramento social, né? Ele já vai apresentando uma crítica social bem amaneirada e principalmente dando risada, né, dos modelos os modelos dos romances românticos, né? Os cacoetes românticos acabam sendo satirizados, né, dentro dessa narrativa, e aí então a gente teria uma espécie de crise dentro desse processo de idealização, na medida em que ele vai destacando, né, na verdade, as personagens a partir de uma situação cômica, personagens caracterizadas, né, por determinadas caricaturas, determinados defeitos, e principalmente aí anulando, né, esse conceito de tragédia que é muito enfatizado dentro da perspectiva romântica. E o ponto central dentro dessa narrativa também é que nós temos a presença, né, de um anti-herói. Aqui, praticamente, o Manuel Antônio de Almeida ele cria essa noção do malandro dentro da literatura, e esse malandro que, para sair de determinadas enrascadas, ele vai acabar aprontando aí determinadas malandragens, contar certas mentiras, tudo isso para se dar bem diante de determinadas situações. Bom, essa narrativa, né, o Memórias de um Sargento de Milícias, ela tem como ponto de partida, né, a chegada de dois portugueses ao Brasil. Leonardo Pataca, que acaba deixando a sua pátria, né, ele vem para o Brasil e no navio ele acaba encontrando uma quitandeira que é a Maria, né, das Hortaliças, né? E aí, então, dentro desse navio, eles começam com uma espécie de namorico, né? Um começa a olhar para o outro e a relação dos dois acaba se iniciando com um beliscão e uma pisadela no pé, né? Então, isso foge praticamente daquele modelo ideal que era trabalhado dentro da perspectiva romântica, né?
Um pouco mais à noite, no mesmo navio, acontece a mesma cena, né, de pisadela e beliscão, e no dia seguinte esses dois amantes, eles já são amantes extremosos, né? Quando eles chegam, então, no Brasil, eles já vão morar juntos. Maria das Hortaliças acaba sentindo enjoos, né? E aí, então, 7 meses depois, nasce uma criança gorda que mama e chora durante horas, né, depois do seu nascimento. E aí, então, nasce esse personagem que é o Leonardinho Pataca Filho, né, que vai ser o protagonista da história, na qual, então, logo depois, né, com 7 anos de idade, o pai acaba descobrindo que a Maria das Hortaliças o estava traindo com o capitão do navio que os trouxera até o Brasil, e aí então ele abandona a esposa, abandona o filho, que vai ser criado então pelo padrinho, que é um barbeiro. E aí então você começa a ter as aventuras desse Leonardinho, né, que na infância já apronta muitas travessuras, na sua adolescência também não vai ter uma vida muito regrada, até que chega um momento em que ele é obrigado a entrar para o exército, né, chegando a ser preso, e no final dessa narrativa ele acaba terminando aí com uma promoção, sendo promovido, né, a sargento de milícias, se casando, né, com a amada que ele tanto desejava, né, que acabou ficando viúva, recebendo várias heranças, e aí a narrativa ela acaba terminando, né, como um bom romance romântico, né? No final tudo acaba bem, né? Mas o ponto que se destaca dentro desses elementos são os elementos cômicos, né, que vão contando essas situações, apresentando, né, essas personagens que são personagens mais populares, mas numa perspectiva não tanto dentro, né, desses moldes exagerados que existem dentro dos romances românticos. Bom, para quem quiser se aprofundar um pouquinho nos temas que foram trabalhados aqui, o Fica a Dica sugere aí então, né, os livros que foram apresentados. Então você tem aqui os links, né, do Amor de Perdição, Iracema e o Senhora, né? E há também aqui um pequeno documentário feito pela TV Escola sobre a obra e o trabalho do José de Alencar. Então é isso, muito obrigado.